Fala pessoal, bom dia. Hoje eu vou ler aqui para vocês um resumo do acordo de delação premiada do ex-diretor da Petrobras, o Nestor Cerveró. Ele, ele fechou um acordo de delação premiada, né, em 2016. No âmbito de uma das operações da Lava Jato, né? Foi um desdobramento que estava investigando o esquema da empresa Chain. A Chain era uma empreiteira subsidiária, né, da Petrobras, e ela ganhou um contrato de exploração de um navio sonda Vitória 10.000. Esse contrato seria de 10 anos, que poderia ser prorrogado por mais 10 anos. Esse contrato era de 2009, né? Então, a primeira parte desses 10 anos teria vencido em 2019, mas esse esquema já havia sido desmontado desde lá de 2015, 2016, né? E, enfim, essa empresa, essa empreiteira não conseguiu cumprir esse contrato porque o contrato foi rompido e ela entrou em falência, né, em recuperação judicial, e o contrato foi extinto. O Nestor Cerveró, ele ficou preso e fechou esse acordo, né, de delação premiada, né? Inclusive até na época o senador Delcídio do Amaral, até o ex-presidente Lula na época e um banqueiro, eles foram até dessa acusação, eles foram inocentados porque eles foram acusados de tentar comprar o silêncio desse ex-diretor, né, no Nestor Cerveró. Nesse caso, eles foram absolvidos porque eles não conseguiram provas e, enfim, também não teria muito sentido, porque o próprio Nestor Cerveró fechou um acordo de delação, quer dizer, ele contou o que ele sabia e ele foi reconhecida essa delação dele, então não tinha razão de ser deles acusarem, né, de compra do silêncio dele também. Mas enfim, ele pegou uma pena de quase 7 anos, depois essa pena foi reduzida para 6 anos aproximadamente, mas depois ela foi convertida em pena de prisão domiciliar, né? O processo, eu não sei se eles recorreram, tá? Mas pelo tempo da prisão, quer dizer, ele ainda deve estar cumprindo a prisão domiciliar pelo tempo, né? Que ainda não venceu esse prazo dessa pena. Mas o que chamou a atenção aqui é que na própria delação, algumas pessoas às vezes acham que não houve, né, esse esquema de corrupção dentro da Petrobras, mas só que esse ex-diretor, no acordo de delação, ele reconhece que houve, né, esses favorecimentos, né, de contratos para uma determinada empresa ou outra. Nesse caso específico, nós estamos falando da Chain, né? Ele reconheceu e ele, inclusive, se dispôs a devolver uma grande quantidade de dinheiro, né? Que foi adquirido de forma ilícita. Ele reconhece que houve e ele devolveu esse dinheiro. Tá? Então, o que eu quero colocar para vocês aqui é só o resumo desse acordo de delação, a contrapartida que o Nestor Cerveró ele ofereceu, né, nessa delação. Né? Eu vou pedir vênia para poder ler aqui, colocar os óculos e ler para vocês. Olha só.
dentro, né, os tópicos, né, desse acordo de delação, olha só, ele prometeu devolver R$825 mil que estavam aplicados em fundos de investimento. Desse valor, 80% retornou ao caixa da Petrobras e 20% foi para a União. No acordo, ele fez a cessão, a transferência imediata de mais de 10 mil ações da empresa Petrobras. Então, ele devolveu esses 10 mil ações, mais de 10 mil, devolveu para a empresa, tá? 1 milhão de libras esterlinas em contas em Londres. 80% do valor para a Petrobras, 20% do valor para a União, tá? 495 mil dólares em contas sob controle de uma offshore, lá nas Bahamas. 80% desse valor retorna para a Petrobras e 20% para a União. 6 milhões de reais em espécie, tá? 80% desse valor para a Petrobras, 20% da União. Isso até seria o equivalente a um imóvel que ele tinha no Rio de Janeiro, tá? Ele tinha um imóvel aproximadamente avaliado nesse valor. Então, ou ele transferiria o dinheiro ou ele passaria esse imóvel. Então, no acordo que ele fechou, foi confirmado que ele daria esse valor em dinheiro, tá? Aí ele teria também uma outra fazenda, Fazenda Serra da Estrela, em Teresópolis, tá? E nesse caso seriam mais 400 mil reais em dinheiro, tá? Que ele faria essa transferência desse valor, 80% para a Petrobras e 20% para a União. Senão, ele perderia 222 hectares dessa fazenda de Teresópolis, tá? Um outro imóvel no Rio de Janeiro, tá? E nesse caso seriam 2 milhões e 400 mil reais. Esses 2 milhões e 400 mil, se ele não transferisse, ele perderia esse outro imóvel no Rio de Janeiro. Desses 2 milhões e 400, 80% para a Petrobras e 20% para a União. Tá? Um terceiro imóvel também no Rio de Janeiro. Nesse caso, desse imóvel, seriam 700 mil reais. Então, ele teria mais um prazo, até o 1º de janeiro de 2017. Isso aqui foi o que constou nos termos, tá? Da delação premiada dele. Ele devolveria esses 700 mil reais ou perderia esse terceiro imóvel no Rio de Janeiro, tá? Também tem um terreno de 1.000 metros quadrados, também no Rio de Janeiro. E esse daí seria avaliado em 200 mil reais. Tá? Desses 200 mil reais, 80% desse valor voltaria para a Petrobras e 20% desse valor voltaria para a União. Senão ele perderia esse imóvel, esse terreno de 1.000 metros quadrados, tá bom? E também, encerrando esse acordo de delação premiada, teria mais um último imóvel, um quarto imóvel, tá? Também no Rio de Janeiro, avaliado em 900 mil reais à época, e essa devolução desses 900 mil reais se daria da seguinte forma: 80% desse valor retornaria para o caixa da Petrobras
e 20% desse valor, né, ficaria para a União. Né, e aí estaria encerrando esses valores de devolução, né, previstos na delação premiada do Nestor Severo. Então, o acordo, quer dizer, você faz uma concordância, tem que ser das duas partes, tanto do Ministério Público Federal quanto da parte que está sendo acusada. Eles chegam nesse acordo, né? E esse acordo foi homologado, né? E ele pegou 7 anos aproximadamente, quase 7 anos, não chegou a 7 anos. E depois essa pena foi reduzida para 6 anos, tá? E ele cumpre essa prisão domiciliar lá nesse sítio de Teresópolis. Tá certo, pessoal? Então isso aqui é só uma parte de um desdobramento de uma operação da Lava Jato que eu estou fazendo esse resumo aqui para vocês, porque o processo é muito longo, é muito grande, não tem nem como a gente fazer um resumo de todo o processo, porque ele vai ficar gigantesco e infindável, a gente não vai conseguir resumir nada. Eu só quis trazer esse capítulo para vocês hoje. Tá certo? Se você gostou, considera deixar um like aí, tá bom? No mais, eu estou encerrando. Até a próxima, se Deus quiser.